noite, meus queridos. Mais uma aula especial para você. Eu acredito que você estava esperando ansiosamente, pelo menos eu creio nisso, que você estava esperando ansiosamente por essa aula. Professor, mas por que eu tinha que estar ansioso por essa aula? Porque a análise de gráfico e tabela é algo lindo e maravilhoso. Todas as demais aulas são uma delícia, ok? Só que a análise de gráficos e tabelas é uma delícia ao quadrado. Pronto, simplesmente assim. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que eu tinha deixado uma tarefa para vocês de um problema de equação de segundo grau que falava das passarelas. O resultado daquela questão tem que dar 32. Se por acaso você não chegou no resultado, você solicita essa questão que eu vou resolver numa aula vindoura, fechou? Só que você tem que pedir, porque eu acredito que se você realmente ali entendeu, porque eu já tinha feito todas as contas, é só você fazer uma análise ali, você vai ver que você vai somar 20 mais 16, subtrair 4 e vai chegar no 32. Então, espero que você tenha chego, espero que você tenha conseguido estudar bastante, espero que você teve um dia abençoado, ok? E vamos lá, sem mais delongas, primeira questão. Professor, mas cadê a teoria disso, meu querido? Não tem teoria na análise de gráfico e tabela, eu vou te ensinar como pensar em análise de gráficos e tabela, como é um raciocínio, fechou? É simplesmente assim, uma delícia. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde das 4 regiões. Número de domicílios visitados estão aqui. Sabendo que cada visita a um domicílio leva aproximadamente 15 minutos. Então, cada visita gasta 15 minutos. E que o tempo gasto para visitar todos os domicílios foram 40 horas. Então, o número de domicílios visitados na região A foi. Olha só que lindo isso, meus queridos. Se o total foram 40 horas, e 1 hora vale 60 minutos, 1 hora vale 60 minutos. Então, eu vou ter 2.400 minutos. Meu querido, como cada visita gasta-se 15 minutos, eu vou dividir 2.400 por 15. Fazendo essa divisão, uma vez 15, 15 para 24, dá 9, abaixo 0, 15 vezes 6 dá 90, então dá 160 visitas, ok? 160 visitas. Entenda bem, eu já tenho em B35, então vamos colocar aqui do ladozinho, ó. Eu tenho B35, eu tenho em C25 e tenho em D40. Bom, dos conhecidos que eu tenho até o momento, eu tenho 4, 6, 9, eu tenho 100. Para chegar a 160, então eu posso dizer que o meu A vai ser 60 visitas. E 60 visitas está na alternativa A. Fechou? Começamos bem, queridos? Está animado como eu? Vamos lá para a questão de número 2. Diz assim: a tabela apresenta algumas informações sobre o número de latas compradas. Então, a tabela fala do número de latas compradas de alguns produtos e o preço unitário da lata. Considerando o número total de latas compradas, na média, cada lata saiu por... Queridos, nós já falamos sobre o tema de média e vamos relembrar. Média, toda vez que eu tenho valor e quantidade, então número de latas representa a quantidade, preço por lata representa valor. Eu tenho que, antes de mais nada, multiplicar. Fechou? Tranquilo assim. Professor, como é fácil fazer assim? Meu querido, você tem toda a habilidade do mundo para ser um ninja. Fechou? 1,50 vezes 3. 4,50. 2 vezes 1,95. 3,90. 5 vezes 3,20 dá 16. E 2,80 vezes 2 dá 5,60. Somando tudo isso, vai dar 9 com 5, 14, com 6, 20. Vão 2.
4 com 2, 6, com 3, 9, com 6, 15, com 5, 20. Vão 2. E aí, a soma todinha, queridos, a soma todinha deu, então, vamos pegar de novo aqui, 11, 14, olha só. 9 com 5, 14, com 6, 20. Ok? Ó, 20. Depois, 4 com 2, 6, com 3, 9, com 6, 15, com 5, 20. Então, pronto. Então, fechou o rolê. Então, vai dar 2 com 1, dá 3, dá R$30. Está aqui. Qual é a quantidade comprada? 3 com 2, 5, com 5, 10, com 2, 12. Pronto. Então, a média vai ser a soma do valor, que é 30, dividido pela quantidade 12. E 30 dividido por 12 dá 2,50. E 2,50 está na alternativa bola. Fechou? Tranquilo assim? Pessoal, agora eu preciso falar com vocês de uma questão muito importante e verdadeiramente interessante, mas muito mesmo. Essa próxima questão, ela não é simplesmente fazer a questão, não é simplesmente fazer conta. Você tem que analisar o que fala o problema. Considere o seguinte gráfico. O tamanho do gasto, então ele está falando participação da Previdência Social nas despesas do governo federal em 2018, tá? Colocaram despesas aqui com Z, queridos, mas isso aqui está errado, mas veio direto da questão da prova. Então eu não mudei nada, está aqui como estava escrito, só que nós sabemos que despesas é com S, fechou? Então veja bem, ele colocou Previdência Social nas despesas sociais, então qual é o tamanho da despesa? Ó, 716 bilhões, 110 bilhões, 88 bilhões, 99 bilhões e 9,3 bilhões. Com base nas informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar que o gasto com saúde em 2018 correspondeu das despesas primárias a aproximadamente. Bom, então saúde em relação às despesas primárias. Queridos, ele quer saber o que a saúde tem a ver com o total de despesas primárias. Vem para mim aqui, vamos pegar essas despesas primárias e vamos somar todas. Então eu tenho lá 716 bilhões, eu tenho 110 bilhões, eu tenho 88, ok? Só que antes de nós continuar, eu vou continuar aqui só para você entender onde eu quero chegar. Aí o cara, se ele é esperto, aí ele vai somar aqui, ele vai somar tudo isso aqui, vai dar 8, só para você entender, ó. 9 com 9 dá 18, 18 com 8 dá 26, 26 com 6, 32. Pronto, aí ele vai lá aqui, aí vem aqui agora. 9 com 8, 17, com 1, 18, com 19, com 3, 22. 7 com 8, com 2, 10. Pronto. 1022,8. Pronto, ele fez a conta porque ele viu isso aqui, ele acha que tem que somar tudo. Mas vamos ler o gráfico devagar. Ele fala que Previdência Social representa 53% das despesas primárias. Então, tudo isso aqui que você está vendo, queridos, entenda bem, era nada a ver fazer essa conta, não havia necessidade de fazer isso. Então, você tem que ler, quando você tem gráficos e tabelas, a primeira coisa que você vai observar é o seguinte, lê as informações. Se ele está dizendo para nós que Previdência Social representa 53% das despesas primárias, então vamos lá. 716 bilhões, que é o que está aqui, ó, representa 53% das despesas primárias. Bom, outra coisa que ele nos dá aqui é a palavra aproximadamente, então isso aqui nos ajuda muito. Vou fazer na íntegra para você entender. Eu quero então saber qual é o total da despesa primária. Pronto! Nós vamos fazer uma multiplicação em cruz, vai dar 716 vezes 100 dividido por 53, ok? Eu vou dividir 716 por 53 e vamos ver onde vamos chegar aqui, ó, só para você entender a ideia. Bom, 1 vezes 53, 53, subtraio 3 para 11, 8,
Aqui fica 6, 5 para 6, 1. Abaixa quem? O 6. Quando eu baixar o 6, eu vou ter aqui 3, porque 4 é muito. Olha lá, ó. 3, 53 vezes 3, se fosse 50, daria 150, então dá 159. Eu vou colocar o 159 aqui. 9 para 16 dá 7. 5 para 7 dá 2, então sobra 27. Bom, meu querido, olha só que lindo. Eu vou colocar uma vírgula aqui, um zero, e vou parar por aqui, porque eu sei que vai dar 13 alguma coisa. Como ele fala aproximadamente, eu vou colocar exatamente aqui, ok? Ó, eu vou colocar que deu 13 só, então vai dar 13 vezes 100, vai dar 1.300. Vou deixar dessa maneira aqui, ok? Eu sei que você, professor, vamos continuar essa conta, se quiser, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma vez aqui, ó, pronto, ó, vamos fazer mais uma vez, porque se eu fizer 53 vezes 5, 50 vezes 5 dá 250, então vai dar 3 vezes 5, 15, dá 265, pronto, vamos colocar 13,5 que vai ficar melhor, então aqui em vez de 1.300, vamos colocar que vai dar 13,5, então vai dar 1.350, é isso que nós vamos fazer nesse problema, ok? Ó? Então, 1.350 é o aproximado do total de despesa primária. Professor, por que você teve que fazer isso? Então, entenda bem, eu não precisei fazer essa conta, eu só fiz essa conta de 1.022,80, que não vai chegar a lugar nenhum, porque o texto informou que só a despesa de previdência social representa 53% de quem? Da primária. Fechou a ideia? É esse raciocínio. Uma pergunta é, o que a saúde representa da despesa primária? A saúde foi 110. Então, meu querido, se o total é 1.350 e representa 100%, o 110 representa X. Multiplicando novamente em cruz, eu vou ter 110 vezes 100 por 1.350. Simplifico. Então, eu vou ter 1.100 dividido por 135. Bom, professor, e quanto vai dar essa conta? Eu vou fazer aqui para espécie de treino. Vamos lá, ó. 1.100 por 135. Eu, se fosse você aqui, ó, dividiria em cima por 5, embaixo por 5, só para ficar um número menor. Dividir por 5 é dobrar o número, então vai dar 220. 135 dobra, dá 270, tira o zero, 27. Ficou 220 por 27, você viu que ficou muito mais gostoso para dividir, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, 220 dividido por 27. Se eu colocar aqui um 8, 8 vezes 7, 56, para 64, 8 vezes 2, 16 e 6, 22. Então, meu querido, você está vendo aqui que vai dar 8, alguma coisa, aproximadamente 8% que está na alternativa E. É essa a ideia de fazer esse problema. Então, não era usar nada a ver, somar isso aqui para dar 1.022, que não ia chegar a lugar nenhum, porque a ideia já estava aqui. Que só a despesa primária da Previdência Social, 53%. Então, onde eu quero chegar? Quando tiver gráficos e tabelas, analisa com cuidado antes de sair fazendo conta. Fechou? Tranquilo? Quer ver uma outra coisa interessante nesse mesmo problema, queridos? Se 53%, se aqui representa 53% e é 716, então você poderia pensar, bom, se 53% é um pouco mais que 50%, então vai ser menos que 1.400, menos que 1.400, porque 53% é 716, se fosse 50% daria 1.400, então é um pouquinho mais baixo que 1.400, ou seja, um pouquinho menos que 1.400, tá aí, você também chegaria nesse resultado de uma forma bonita. Fechou? Tranquilo assim. Vamos para mais uma, queridos, questão de número 4. Um comerciante revende apenas 3 produtos, aos preços de 50, 80 e 100. O gráfico apresenta no último dia de trabalho a distribuição de receita total das vendas pelos 3 preços praticados. Nesse dia, a média dos preços unitários desses produtos foi dele. Novamente, um gráfico de tabela e pedindo a porcentagem. Fechou, queridos? Então, vem para mim aqui. Ele está dizendo
Ó, vamos de novo aqui, ó, 3 produtos, o gráfico apresenta no último dia de trabalho a distribuição da receita. Então, 10%, 50%, 50% e 30%. Então, lembrando que a porcentagem vai representar a quantidade e nós temos também o valor. Então, 10% vai ser os R$50, 50% vai ser os R$80 e 30% vai ser os R$100. O que eu faço, pessoal? Sempre quando tem quantidade quando tem quantidade de valor, eu vou sempre primeiro multiplicar. Então eu vou multiplicar 10 vezes 50, que vai dar 500. 50 vezes 80, que dá 4.000, ok? E 30 vezes 100, que dá 3.000. Somando tudo, vai ficar 7.500. Somando tudo, vai dar 90. Ok? Então, a média, eu vou dividir, então, 7.500 por 90, eu encontro a média. Vou fazer aqui a simplificação pelo desdobramento, que vai dar o quê? 3 vezes 250 dividido por 3 vezes 3. Aí eu vou falar aqui uma coisa, vai dar 250 dividido por 3. Bom, queridos, quando eu faço isso, olha só o que vai acontecer. Então ele fala, o gráfico apresenta no último dia de trabalho da semana anterior a distribuição da receita total das vendas pelos 3. Agora olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu fiz proposital aqui para você ver o seguinte. Se eu erro aqui, você viu que o valor não fecha. Na verdade aqui não é 30, né, queridos? Ó, aqui é 40. Por quê? Ó, 40%. 50% e 10%. Você viu que aqui está errado o número. Então, vamos arrumar aqui. Aqui, ó. Ó, 10, 50, aqui não é 30. Aí vai ficar muito lindo, ó. Para fechar o 100%, ó. 50, 90, 100. Fechou? Tranquilo assim, ó. Tranquilo assim. Agora vem para mim aqui, ó. Coloquei errado ali, ó. 50 vezes 8, aqui vai dar. Pronto, professor. Agora ficou fácil demais. Exatamente isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu fiz isso? Para mostrar algo para vocês. Eu falei que eu ia mostrar em cada problema o que acontece, tá bom? Então aqui ficaria 8,5. Você percebeu que se ele disse, ó, só para você entender, tô lá na prova, tal, aconteceu algo. Não, um comerciante vende apenas 3 produtos. O gráfico apresenta no último dia de trabalho da semana a distribuição da receita total. Queridos, se é receita total, então isso tem que distribuir 100%. É a receita total. Então se você fez a conta, você colocou 90 aqui, alguma coisa está errada, entenderam? Então aí que você percebe, se é uma tabela, a tabela está dizendo que foi uma receita total, ela tem que representar o quê? Nesse caso 100%. Então você vai lá, analisa de novo, tá, viu o número errado. Exatamente isso, é para você entender que isso não pode acontecer. Fechou? Tranquilo? Então vem para mim aqui, ó. Então aqui na verdade, se é a receita total, vai representar o seu 100%. Pronto, se ele quer a média, eu vou dividir agora 8.500 pelo 100. Então vai dar R$85. E R$85 está na alternativa C. Ok, Keis? Então, tabelas e gráficos, tome cuidado com isso, tá? Cada uma questão nós vamos falando os detalhes para você ficar craque e jamais errar um problema sobre esse tema. Fechou? Tão tranquilo? Eu vou descer isso aqui, vou fazer aqui embaixo, você tem no seu material aí, e eu vou ampliar isso aqui, ó, isso, vou ampliar aqui, para ficar bonito, e vamos ler assim, ó, ele diz assim, considera a tabela para responder a questão, picanha tal, o restaurante da casa da família faz entregas em domicílio, cobra o mesmo valor dos pratos do cardápio
e um acréscimo de 4,50 pela entrega. Janaína pediu meia porção de filé mignon, à parmegiana, e meia porção de filé de frango, para serem entregues em sua casa. Janaína solicitou ao restaurante que enviasse troco para R$50. O troco que Janaína deve receber é, bom, meus queridos, é uma questão simples de continha. Nós vamos somar 17,75 com mais 14,30. Então, de comida, deu 7, 8, 12, 32,05. Só que tem agora a taxa de entrega. A taxa de entrega é de R$4,50. R$4,50 pela entrega, não por produto. Então, R$ 36,55. Bom, ela está dando simplesmente R$50. Então, meu querido, vamos lá. Se ela está dando uma nota de R$50, eu vou tirar 36,55. Quando eu tiro 36,55, tiro os 55 centavos da jogada, ficaria R$14, ok? Como são 55 centavos e eu tenho que acrescentar, então vai dar o quê? R$13,45. Exatamente isso. R$13,45 que está na alternativa D. Fechou, meu querido? Tranquilo assim? Valeu, professor. Questão bonita, bem tranquila, bem gostosa. Exatamente isso. Foi? Tranquilo? Vem para mim. No restaurante da Casa da Família, o cardápio traz opções de porção inteira e meia porção. Uma família foi almoçar e pediu uma porção inteira, continuando no mesmo gráfico, tá vendo? Ó? Uma porção inteira de picanha grelhada, que delícia. E meia porção de estrogonofe de filé mignon, delícia também. Então vamos pintar de outra cor. Então ele quer uma porção inteira de picanha grelhada e meia porção de estrogonofe de filé mignon. Estrogonofe de filé mignon, ele só quer meia porção. É bobo, pedir inteira. Então, R$ 29,60 e R$ 16,70. R$ 29,60, R$ 16,70. E ainda tem mais uma. E uma porção inteira de peixe adorê. Peixe adorê, uma porção inteira, custa R$18,80. Então, uma porção inteira de peixe adorê, R$18,80. Tá aqui, ó. Ok, ó. O valor total que essa família gastou, professor, muito fácil também. Exatamente isso. 8 com 7, 15, com 6, 21. 9 com 2, 11, com 6, 17, com 8, 25. 2, 4, 5, 6, R$ 65,10. Alternativa bola. Tranquilo? Eu não fico medindo a questão, eu pego a questão sobre o tema e vamos fazer. Fácil, médio ou difícil, a gente tem que fazer para ver o que nos espera durante uma prova. Paola compra verduras e legumes de uma empresa que faz entregas em domicílio. Ela recebeu a seguinte tabela. Paola comprou 0,8 quilos de banana prata. Então, peraí, banana prata, vamos pegar aqui, ó, banana prata, custa R$ 3,20 o quilo e ela comprou 0,8. Então, nós vamos multiplicar aqui por 0,8, vamos chegar no resultado. Ela também comprou 2 quilos, vamos mudar de cor, 2 quilos de laranja pera, 2 quilos de laranja pera. Então, laranja pera é o que está de verde aqui, ó. Isso. E também comprou um mamão de 2,1 kg. Mamão de 2,1 quilos. Então, a compra de Paola totalizou quanto? Uma questão de multiplicação. Eu posso pensar,
Multiplicar 3 vezes 8 dá 2,40, 0,8 dá mais 1,60. Então, 2,40 com 1,60. Se não, você vai fazer a multiplicação normal, que eu acho desnecessário, mas você pode, ó. 16, ok, ó. 25 aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Que ficou feio isso aqui. Aqui é uma multiplicação. 0, 16, 25, duas casas, mais uma, 3. Então, pessoal, cuidado aqui, tá bom? Ó, olha lá, 2,56. Que foi o quê? 8 vezes 3 dá 2,40. 20, olha lá, 20 com 16, 2,56. Então, 2,56 é o que dá esse primeiro. Esse segundo, R$4. E esse terceiro, pense comigo, 2,1 vezes 6. Se fosse R$2, daria 12. Agora, 0,1 vezes 6 dá 60. Então, dá 12,60. Simplesmente assim. Então, vai dar quanto, queridos? 12 com 4. 12 com 4 dá 16. 16 com 2 dá 18. 18 com mais 1 e 10. R$19,10. Ok? Tá dando R$19,10. Aqui é 2,56. Então é 19,16. Aqui é 16. Opa, vamos arrumar aqui, ó. Porque eu contei como 2,50. Deixa eu fazer até um mais bonitinho aqui, ó. Que é 2,56. E aqui então não vai ser 0. Aqui vai ser 6. É 19,16. Fechou? Professor, eu precisava fazer essa conta normal. Ó, meu querido, eu se fosse você, faz dessa maneira que eu estou fazendo aqui, ó. Vai aqui, ó. Ó. Simplesmente assim, ó, 12 com mais 4, 16, com 2, 18, 60 com 50 dá 1,16, 18 com 1,16, 19,16, tá aqui, ó, ok, ó, tranquilo assim, tá bom? Bem facinha, bem tranquila, e vamos continuar. No gráfico constam informações sobre as idades de 15 alunos, do total de 20 alunos em um grupo. Sabendo que a média aritmética simples das idades de todos os alunos desse grupo, ou seja, dos 20, é 11,5. Nós já aprendemos que quando eu tenho média, a média é 11,5. Quando eu tenho média, eu gero soma. A soma desses 20 é 11,5 vezes 20. Então, a soma desses 20 alunos, se fosse 2, daria 23, então vai dar 230, ok? 11,5 vezes 20 dá 230. A soma de todos os 20 alunos dá 230. Fechou? Aí ele pergunta a soma das idades dos alunos do grupo, mas que não constam do gráfico. Mas vem cá, olha o que o texto diz, queridos, que no gráfico são de 15 alunos, ok? Ó, de 10 anos eu tenho 5, de 11 anos eu tenho 4, de 12 anos eu tenho 3, de 13 anos eu também tenho 3. Então, meus queridos, se eu for pensar aqui são a soma total dá 230 anos. Se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 5, eu vou ter uma soma. Eu tenho 5 alunos com 10 anos. 10 alunos com 5 anos. Aqui eu vou até fazer de outra cor, ó. Vai dar 50. 4 vezes 11, 44. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. Então, se eu somar esses que eu tenho no gráfico, eu teria 44 com 36, eu tenho 80. 80 com 50, eu tenho 130. 130 com 39. Todos esses do gráfico me dá uma soma de 169. Ou seja, o que estão fora do gráfico, 170 para 230, eu penso aqui em 170, ó. 170 para 230 dá 60, mais um, a diferença então vai dar 61 anos, que está na alternativa E. Fechou? Tranquila assim, muito tranquila, muito gostosa, e vamos continuar a nossa pegada, queridos.
Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para você. Antes de eu falar dessa questão, quando cai uma questão que fala assim, ó, necessariamente verdadeira, pelo amor do Senhor, cuidado. Fechou? Por quê? Cuidado com duas coisas. Quando ele te dá uma questão de gráficos e tabelas que só fala em porcentagem, não dá quantidade, tá? Cuidado, a porcentagem ela é relativa. Por exemplo, eu dizer para vocês que eu ganhei 10% de aumento, talvez pode ser pouco, e a outra pessoa falar, eu ganhei 100% de aumento. Mas olha que interessante como é relativo. Se eu ganho 10 mil reais por mês e eu tive 10% de aumento, esse 10% vai representar R$1.000. Se a pessoa ganha R$1.000 por mês e ganhou 100% de aumento, ok? Deu R$1.000 também. Então é muito relativo, depende do quê? Do valor que está agregado ali em relação a essa porcentagem. Então, se ele só falou em porcentagem, você não pode relacionar uma turma com outra, uma sala com outra, uma coisa com outra. Por exemplo, eu não posso relacionar a turma A com a turma B. Por exemplo, eu digo, olha, turma A 40%, turma B 40%. Então eu posso falar que as duas salas têm a mesma quantidade de alunos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a sala A pode ter 40 alunos e 40% dela daria 16. A turma B poderia ter 50 alunos e 40% dela daria 20. 20 no caso. Então uma teria 16, a outra 20 e as duas representam 40%. Relativamente elas são iguais, mas numericamente elas são diferentes. Fechou? Outra coisa importante, lembre-se que eu já falei para vocês, gráficos e tabelas, você tem, se é porcentagem, a porcentagem tem que fechar no 100%. Olha só o que acontece, vamos para a questão que você entende bem legalzinho. Ó. A turma A, nessa tabela, ó, o gráfico apresenta a distribuição das notas 10, 7,5 e 5. Ele não falou que todos os alunos tiraram essa nota, ele falou que só mostra a distribuição de 10, 7,5 e 5. Então, significa que existe uma parcela de alunos que tiraram notas abaixo desse valor, que não está aqui no gráfico. E, de fato, é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Ó, pego a turma A. Quer ver? Ó? Da turma A, eu tenho nota 10, 40%. Então, 40% nota 10, ó, vamos colocar aqui, nota 10. Depois eu tenho nota 7,5, que vai representar 30%. Então, 30% tira a nota 7,5. Depois eu tenho 20% que tira a nota 5. Então, 20% tira a nota 5. Perceba vocês, meus queridos, que a soma aqui deu 90. Então, tem 10% que tirou outras notas. Ou seja, vamos colocar que essas notas são menor do que 5, ok? Ela não está dentro desse crivo de 10, 7,5 e 5. Fechou? É essa a garantia que eu tenho. Eu não sei quem são esses 10%, eu sei que falta 10%, e esses 10% poderia ser mesclada, essas outras podem ser abaixo de 5, como poderia ser entre 7,5 e 10, ela então só deu uma escala de 5, 7,5 e 10, mas existe uma parcela de 10%, que ali tem um outro tipo de nota, ok? Aí ele fala, com base nessas informações apresentadas, é necessariamente verdadeira. Então, uma coisa que não vai ter dúvida que realmente vai acontecer. Mais da metade dos alunos da turma C tiraram notas acima de 5. Vem cá, queridos. Notas acima de 5, eu tenho da turma C, vem para mim aqui, ó, turma C. Eu tenho que 20% tirou nota 10, 20% tirou nota 7,5 e 30% tirou nota 5. Perfeito? Então ele está dizendo que mais da metade dos alunos da turma C tiraram notas acima de 5. Mais da metade dos alunos da turma C tiraram notas acima de 5. Queridos, olha só, eu tenho que 20%, entenda bem o que está acontecendo aqui, está em percentual. Quando ele fala que 20% tirou nota 5,
que 20% tirou nota 10, 20% tirou nota 7,5 e 30% tirou uma nota 5, entenda bem o que está acontecendo aqui. Olha, queridos, que lindo isso, tá? Quando eu digo que eu tirei 10, significa que a minha nota 10, o aluno que tirou 10, ele já faz parte dessa média dos 5 para cima. Então, a alternativa A, embora aparentemente pareça estar correta, mas ela está o quê? Errada, ok? Aqui eu teria, entenda bem o que está acontecendo, ó. Se eu fosse contar o percentual do que ele me mostrou, eu teria 20%, aqui mais 20 e aqui mais 30. Então, eu teria aqui ao todo 30, 50, 70. Aparentemente parece que está tudo certo, só que não está, porque essas pessoas que tiraram nota acima de 5, ela já faz parte do quadro desses alunos que tiraram 10. Fechou? Então ela está relacionada ali dentro, por isso que a alternativa A não está correta. A alternativa A está errada. A alternativa B, mais da metade dos alunos da turma A, tiraram notas acima de 5. Da turma A, tiraram notas acima de 5. Vamos ver se isso acontece, queridos? Aqui eu garanto. Por quê? Eu tenho que tirou 5, 20%. Ok? Ó, olha só que interessante. Mas esses que tiraram nota 10, que são 40%, automaticamente ele já pertence a esses 20% aqui, fechou? Então, queridos, dentro dessa mescla aqui, um está embutido dentro do outro. Então, mais da metade dos alunos da turma A, de fato, tiraram nota acima de 5, ok? Então, eu tenho, de fato, isso aconteceu. Mais da metade dos alunos da turma A, de fato, tiraram notas acima de 5. Porque eu já teria ali, só brincando aqui, eu já teria 40% que tirou 10, 30% que tirou 7,5, fechou? Se 30% tirou 7,5, ali dentro está embutido alguns percentuais, um dentro do outro. Portanto, queridos, a alternativa B é a alternativa correta. Mais da metade, isso aqui é uma garantia que eu tenho, mais da metade dos alunos da turma A tiraram notas acima de 5. Então, é garantido que isso aconteceu, tá? Então, alternativa B, resposta do problema. Então, cuidado com isso, é um problema que você não pode quantificar, mas você está relacionando com eles um a um. Muito bom esse problema. Se ficou alguma dúvida, deixa para eu novamente divulgar com vocês. Então, alternativa B, B de bola, resposta do problema. Fechou? Vamos para mais uma. Essa questão é boa, todas as questões que envolvem isso é muito interessante. Bom, meus queridos, vamos para a questão de número 10. A tabela a seguir apresenta a distribuição das principais atividades de um grupo de crianças de uma escola de educação infantil. Sabendo que esse grupo permanece na escola 6 horas diariamente. O total de horas semanais que eles realizam outras atividades é de outras atividades. Bom, vamos pensar. A tabela apresenta a distribuição das principais atividades. Sabendo que esse grupo de crianças permanece na escola 6 horas diárias. Está falando que brincadeira no parque, horas por dia, 2 horas. Descanso, 1 hora. Atividade, dança e música, 3 horas. Atividade de pintura, 2 horas. Roda de conversa, 1 hora. Aí você vai falar assim, mas vem cá, se eu somar tudo, dá 2, 3, 6, 8, 9. 9 horas por dia. Mas ele está dizendo que esse grupo permanece na escola 6 horas por dia, então tem coisa que está relacionada 2 vezes. O total de horas semanais que eles realizam outras atividades. O total de horas semanais na semana.
Ah, professor, então peraí, isso aqui não é verdade. Exatamente isso, não é fazer isso, não é colocar 9 horas ali não. Ó, brincadeira no parque, segunda e quarta. Ok, ó. Então, segunda e quarta, brincadeira eu tenho segunda e quarta. Vamos colocar aqui, ó, brincadeira. Vamos colocar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Perfeito? Então tá aqui. Brincadeira no parque é de segunda e quarta, tá aqui, ó. Depois eu tenho descanso, chamar aqui, ó, descanso, eu tenho 1 hora de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fechou? Então aqui eu tenho 2 horas e essa eu tenho 1. Atividade de dança e música de terça e sexta. Atividade de dança e música, terça e sexta. Vou chamar de música aqui, ó. De terça e sexta. 3 horas. Depois eu tenho atividade de pintura, quarta e quinta. Quarta e quinta, vou chamar aqui de pintura, ó. Que são 2 horas. Quarta e quinta-feira, ó. Tá aqui, ó. Quarta e quinta. Fechou? Depois eu tenho roda de conversa, vou chamar de R. Vou colocar aqui, ó. Roda de conversa, segunda, quinta e sexta. Ok? Bom, se eu pegar aqui, queridos, volto a repetir, ó, 2, 3, 6 dá 9 horas, fechou? Só que ele pergunta assim, sabendo que esse grupo de crianças permanece na escola 6 horas diariamente, o total de horas semanais que eles realizam outras atividades. Então, outras atividades vai ser o que aqui, ó? Ó, olha o que aconteceu. Aqui na quarta-feira, na segunda-feira eu pintei aqui, ó, na segunda-feira, ó, 2, 3, 4. Tá vendo aqui? Então, na segunda-feira, ó, então 2, 3, 4. Então, na segunda-feira, aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda-feira, vamos colocar aqui, ó, para você entender. Outras atividades, aqui eu consegui contar 2, 3, 4. Outras atividades são 2. Ok? Vamos para terça-feira agora. Para terça-feira que eu tenho, ó. Para terça-feira, ó. Uma, ó. Com mais 3. Na terça-feira, eu tenho 1 com 3, 4 horas. Então, na terça-feira, para chegar a 6, eu também tenho 2 horas de uma outra atividade, que são outras, ó. Outras. Agora eu vou para a quarta. Na quarta-feira eu tenho 2 horas, eu peguei, mais uma, 3, mais 2, 5. Então, na quarta-feira, para chegar a 6, eu tenho 1 hora de outras atividades. Na quinta-feira eu tenho uma, com mais 2, 3, com mais uma, 4. Então, na quinta-feira, de outras atividades para chegar a 6, faltam 2. E vamos aqui para sexta-feira. 1, com mais 3, 4, com mais 1, 5. Então, na sexta-feira, para chegar a 6, eu tenho 1 outra hora de outras atividades. Então, outras atividades vão ser 2 na segunda, 2 na terça, 1 na quarta, 2 na quinta e 1 na sexta. 2, 4, 5, 7, 8. 8 horas que está na alternativa A. Ok? Muito legal esse probleminha. Vale a pena você fazer desse jeito e ser feliz. Lindo, queridos? Está arrepiado comigo também? Vamos arrepiar? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Questão 11. O gráfico a seguir apresenta as despesas mensais de uma pequena empresa. Pessoal, a informação é tudo. Despesas mensais de uma pequena empresa. Matéria-prima, tal. Nessa empresa, o custo da mão de obra representa do total. Muito bom isso, hein, queridos? Mão de obra. Mão de obra, meu querido, foi R$14. Matéria-prima, 8. Embalagem, 4. Outras despesas, 6.
e encargos 10. Se eu somar tudo, 8 com 14, 22, 22 com 4, 26, com 6, 32, com 10, 42. Então, o total de despesa foi R$ 42. Ele quer saber o que a mão de obra representa do total. A mão de obra, então, ele quer saber a mão de obra em relação ao total. A mão de obra, queridos, foi 14. 14 por 42, que dá, fazendo aqui o desdobramento, 14 vezes 1 e 14 vezes 3, simplificando, 1/3. Então, 1/3 está na alternativa bola. Foi tranquilo, meu querido? Eu estou arrepiado, que é uma questão bonita também. Fizemos aí, tudo muito lindo. A tabela abaixo. Deixa eu aumentar o tamanho dessa tabela. Olha que bonito. Representa o custo de produção de peças para motores de portões. A fórmula matemática que dá o custo. Muito bom. Meu querido, muito fácil, né? Se uma peça é 14,50, duas peças é 29, como ele chegou nesse 29? 14,50 vezes 2, ok? Aqui, para ter dado 43,50, 14,50 vezes 3. Ou seja, se eu tenho, aqui é a quantidade de peças, aqui é o preço unitário da peça, ó, preço unitário. Então, se ele quer saber qual é o custo de produção por uma fórmula, então o custo vai ser o quê? 14,50 vezes X quantidades. Pronto! Alternativa A. Fechou? Muito fácil essa questão, meu querido. É menos que 30 segundos para resolver ela e vai ser feliz. O gráfico a seguir mostra o grau de escolaridade dos 500 funcionários. Agora te quantificou. Ó. Pessoal, quando eu uso o termo quantificar, é isso aqui, ó. Ele está te dando a quantidade de funcionários. Não é percentagem apenas, a quantidade também. Com base na informação do gráfico, qual o número de funcionários da instituição que possui pós-graduação? Muito fácil, né, queridos? A pós-graduação são 13%. Então, 13% de 500. 13% de 500 dá 65, que é só fazer o quê? Multiplicar normal, né, queridos? Ó, e andar duas casas. Portanto, 65, alternativa C. Não valeu essa questão de tão fácil que é. O gráfico a seguir apresenta o rendimento médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais em 4 unidades da federação. 15 anos ou mais. O gráfico apresenta o rendimento mensal de todos os trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais. Vamos ler. IBGE, tal. O rendimento médio mensal de todos os trabalhos da referida população é superior ao de Goiás no mesmo período. Assim, o Distrito Federal tem um rendimento superior ao de Goiás em uma porcentagem de. Queridos, vamos tentar entender tudo o que está acontecendo aqui, ó. Tá? O gráfico apresenta o rendimento mensal de todos os trabalhos em 4 unidades. Então, pronto. Então, já sabemos que são 4 unidades e as unidades são essas. Tá? 2014 está de preto e 2015 está de cinzinha. Beleza. Então, eu poderia colocar aqui, ó. Mato Grosso do Sul. Tá? Eu tenho aqui, esse aqui é 2014, ó. E esse aqui é 2015. Tá, e assim sucessivamente.
Aqui, deixa eu pegar a informação. IBGE, Diretoria de Pesquisas tal. Aí ele fala assim, ó. O rendimento mensal real de todos os trabalhos da referida população é superior ao de Goiás no mesmo período. Já está falando que o rendimento é superior ao de Goiás no mesmo período. Espera aí. É superior ao de Goiás no mesmo período. Goiás, o rendimento mensal de todos os trabalhos da referida população é superior ao de Goiás no mesmo período. Quer dizer, se eu pegar os 4, vai ser maior do que de Goiás no mesmo período. Ou seja, todos, em relação a Goiás, tanto em 2014 quanto em 2015, vai ser maior. Ou seja, queridos, eu posso dizer que em 2014, todos vai ter que ser o quê? Maior que 1876. Que em 2015 vai ser maior que 1787. Foi isso que o texto deu até então. Ó. Então nós pegamos a informação que o texto deu. Agora eu falo, assim, o Distrito Federal tem um rendimento superior ao de Goiás em uma porcentagem de o Distrito Federal tem um rendimento superior ao de Goiás em quantos por cento? Meus queridos, vamos pegar lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar em relação a 2014, tá? Ele não fala em relação a que mês que é. Vamos pegar 2014. 2014, o Distrito Federal foi 3.579. O Distrito Federal foi 3.579. E Goiás, 1.873. 6 para 9, 3, aqui dá 0. 8 para 15, dá 7. Dá 1.703 a diferença. Então, em relação a Goiás, ele é 1.703 maior. Bom, como ele fala em relação a Goiás, Goiás vai representar 100%. Então, você vai fazer o quê? 1.876 representa 100%. 1.703 representa X. Fechou? Então eu estou fazendo a conta, mas você já está percebendo que não havia necessidade de fazer tudo isso. Por quê? Por causa dos números, mas vamos lá, ó. Vamos fazer aproximado aqui para você entender. 1.703 vezes 100 vai dar 170 e 300 por 1.876. 1.000. Então 170 e 300. Vou fazer um X melhor aqui, ó. 170 e 300 dividido por 1.876, ok? Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Vai ficar 17.030. Vou pôr aqui 7 para ver o que acontece. 6 vezes 7, 42, ó. Vou colocar aqui um 7. 6 vezes 7, 42. 42 para 50 vai dar 8. 7 vezes 7, 49. 49 e 5, 54 para 63, 9. 8 vezes 7, 56. E 6, 62 para 78. 7 vezes 1, 7. E 7, 14 para 17, 3. Perceba vocês, queridos, que o número aqui ficou muito grande, propositalmente. Então, você sabe que esse número não pode ser 7. Ele vai ser que número? Vai ser um 8. Olha lá. 6 vezes 8. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso. 6 vezes 8, 48. 48 para 50, 2. 8 vezes 7, 56. Com mais 5, 61. Para 63, 2. 8 vezes 8, 64. 64 para 70, 6.
8 vezes 1, 8 e 7, 15 para 17, 2. Ainda é o quê? É pouco. Vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Olha o tempo que eu estou perdendo para você entender onde eu quero chegar. Então você sabe que aqui o número vai ser 9. 6 vezes 9, 54. 54 para 60. 54 para 60, 6. 7 vezes 9, 63. E 6, 69. 69 para 73, 4. 8 vezes 9, 72. E 7, 79. 79 para 81. 9 vezes 1, 9. 8, 17 para 17, nada. Abaixa o 0. Vai dar um 0 aqui e assim você continua. Então aqui vai dar aproximadamente 90%. Fechou, meu querido? Tranquilo? Queridos, agora para tudo. Para que eu ia ter que ficar perdendo tempo fazendo conta? Se as alternativas estão no intervalo, então entenda bem, se 1876 é 100%, 1700, quer dizer, 150 menor, então vai ser o quê? Vai ser um pouco menor que 100%, mas não tão pouco assim, porque as alternativas estão bem taxativas. Maior que 50 e menor que 75, e maior que 75 e menor que 100, quer dizer, está muito claro, queridos, que a resposta era D. Aí o cara fica perdendo tempo fazendo divisão, aí não acha o número, vai tentando novamente. Eu fiz para você entender o gasto que você tem numa questão desnecessário. Você podia já ter olhado para o problema e falar, peraí, a diferença deu 1.703, aí você fala, então vou fazer a outra também. Ele não falou em que ano ele estava tratando. Por que ele não falou? Porque a diferença, queridos, é muito pequena em relação um ao outro, ó. 3.553 para 3.579 é questão que você não precisa ficar perdendo tempo. Ele te deu um intervalo e só queria saber se você sabia de fato analisar. Foi isso que ele queria nesse problema. Ele não quer que você seja nenhum Einstein, não. Ele quer que você bate o olho e compreenda o que está acontecendo no problema. Fechou? Eu fiz só para você entender por que o cara perde tempo em prova de concurso, porque ele gasta tempo onde não era necessário. Bom, vamos mais uma. 15. Questão de número 15 agora. Ok? Tranquilo? A tabela a seguir apresenta a distribuição do número de servidores de algumas secretarias. Bom, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é aumentar um pouco esse gráfico. Deixa eu aumentar ele aqui. Gráfico não, tabela. Ah lá, querido, ele vai usar novamente o termo necessariamente verdade. Vamos fazer bem tranquilo aqui para você entender. Então ele está falando de uma tabela, apresenta a distribuição do número de servidores de algumas secretarias de um município sem o ensino superior completo e com o ensino superior completo. Algumas secretarias, não são todas, está demonstrando algumas, tanto que o total não vai fechar, ó. O que ele quis fechar aqui foi assim, ó, olha só que legal, olha que legal. Educação. Perceba, ó, outra coisa, deixa eu voltar aqui em cima para vocês. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Lá naquela do necessariamente verdade. Vamos devagar aqui que eu quero te mostrar, ó. Novamente, uma outra ideia, ó. 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 Se eu pegasse aqui, ó, só a turma A, então nós chegamos a 40, 30 e 20, dá 90, né? Se eu pegasse a turma B, nós teríamos 30, 20 e 40, que também daria 90. E a turma C, 20, 20 e 30, que daria 70. Então, quer dizer, se eu pegasse agora todos os três com nota 10, ó, 40, com 30, 70, com 20, 90. Se eu pegasse todos com nota 75, ó, 30, com mais 20, 50, com mais 20, 70. E com nota 5, eu teria 20, com mais 40, 60, com mais 30, 90. Então, você percebe que em nenhum caso, tá, você teria o seu 100%. Tá? Novamente aqui, repetindo, se eu fosse pegar as três turmas, falando que só tivesse três turmas, só para você entender, ó, eu teria 40, aqui eu teria 30, e aqui eu teria
20. Então, eu teria um total de 90%, falando o seguinte: na turma A, B e C, o total de pessoas que teria nota 10 seria 90%. Se eu fosse juntar as três turmas, só para você entender. Aqui, nota 7,5 eu teria 30, com mais 20, 50, com mais 20, 70. E aqui, eu teria 20, com mais 40, 60, com mais 30, 90. Você percebe que em nenhum momento fechou, você tinha que fazer da forma com que eu te expliquei. Por que eu estou falando isso? Porque olha para esse problema que nós vamos fazer agora. Então você viu que nem na horizontal nem na vertical fechava. Perceba que aqui ele não falou de todas as secretarias, mas a sua tabela está analisado o quê? Geralmente você vai tentar olhar o seguinte: se na vertical o total deu 100%, se eu somar, ó, 13 com 18, 8 com 5, 13, 13 com mais 8 dá 21, vai 2, 5, 6, 7, não fechou a conta, não deu 100, beleza. Aqui, 7 com 2, 9, 15 com 6, 21, deu 219, então não tem nada a ver a análise dele na vertical. Então você observa até isso. Então a nossa análise vai ser aonde? Na horizontal. Olha só que legal, por quê? Se eu somar na horizontal aqui, ó, em educação totalizou o quê? 100%. Lá naquele exemplo, entenda de novo, lá naquele problema, meus queridos, que eu vou voltar aqui para ficar grandinho para vocês, ó. Lá naquele problema, lá era a turma A, B e C, onde ele omitiu algumas notas, ele só mostrou 3 notas, tanto é que eu mostrei para vocês novamente agora, que ele não chegaria jamais no 100%, porque tinha notas que não foram demonstradas. É diferente dessa tabela, onde o total de educação deu 100%, então ele está fazendo uma análise na horizontal e não na vertical. Ó. Pode ver que saúde também vai dar 100 na horizontal, ó. Ah, professor, então a análise está sendo na horizontal. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Perfeito? Então, olha só. Ele não te deu quantidade, então ele não pode falar em valor. Ele tem só o quê? Relacionar educação com própria educação, saúde com a própria saúde e turismo com o próprio turismo. Igual lá na questão, voltando novamente lá. Lá eu só misturei turma A com turma A, turma B com turma B e turma C com turma C. Eu não misturei as turmas. Por quê? Porque não falou quantos alunos tinha em cada turma. Tá bom? Perfeito? Então veja bem. No que se refere, olha só, aos servidores com ensino superior completo, ele está perguntando, queridos, na vertical, na Secretaria de Saúde, há mais servidores, ele está quantificando aqui, ó. Eu não posso quantificar, a alternativa A está errada, ok? Não posso quantificar, eu só posso fazer a relação na horizontal, porque é onde fechou 100%, então a A está eliminada. B, no que se refere aos servidores sem o ensino superior, novamente ele está fazendo uma análise na vertical. O número de servidores é 20% maior. Opa, ele quantificou. Se ele quantificou, está errado. Na Secretaria de Saúde, perceba que agora a pergunta dele não está mais na vertical. A pergunta dele está na horizontal. Olha o que ele está fazendo. Na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, o número de servidores do ensino superior completo, olha lá, na Secretaria de Saúde, ensino superior completo é 75% e sem o ensino superior completo 25%. Vamos ver o que ele diz? O ensino superior completo é 1/3, ó. Sem o ensino superior completo, é 1/3 do número de servidores com ensino superior completo. Querido, como ele está relacionado só com os da saúde, eu posso falar isso, ó. É 25% com ensino superior completo, sem o ensino superior completo é 25%, e com o ensino superior completo é 75%. E de fato, queridos, 25 por 75, de fato, dá 1/3. Então, meu querido, é certeza absoluta
que a alternativa C é a alternativa correta, dando exatamente aquilo que eu comentei naquela questão das salas de aula. Vamos pegar a D e ver por que a D não é. Na Secretaria de Turismo, agora está falando do turismo, está fazendo uma relação na horizontal, beleza? Mas vamos ver lá. Sem o ensino superior completo é maior. Não. Sem o ensino superior completo é menor que com o ensino superior completo. Então a D está errada. E o número de servidores sem o ensino superior completo na Secretaria da Educação, sem o ensino superior completo, corresponde aproximadamente a 30% do número de servidores com ensino superior completo. Não, queridos. Se fosse 30%, daria 54 e não 82. Então também está errada a alternativa E. Claro que não podia ter duas alternativas corretas, eu só quis mostrar para vocês os absurdos que eles colocaram aí. Então, de fato, a alternativa C é a alternativa correta. Tá muito lindo, queridos? Estamos caminhando aí. Vocês viram que não tem muito problema, mas a quantidade que tem, ela é bacana para você aprender. Nós temos ao todo 21 problemas, acho que é 21, vamos conferir. 21 problemas. Porque parece que tem um aqui que está com um número que não é, mas vamos lá, depois que a gente chegar a gente conversa sobre isso. Queridos, vamos continuar? Vamos ver se tem mais algum daqueles lá bonito. O gráfico apresenta as notas de um aluno em matemática e química nos 3 quadrimestres. Primeiro quadrimestre de matemática foi 5. Então nós estamos falando em matemática, foi 5, depois 6 e depois 4. Então deu 5. Então a média em matemática vai ser 15 dividido por 3, que deu 5. Perfeito. Aí eu vou pegar química, e vou fazer química aqui, ó. Química vai ser 4,5, a média de química que vai ser 4,5, 3,5 e 4. 4, 7, aqui vai dar 10, vai 1, 4, 5, 8, 12. Então a média de química vai ser 12 dividido por 3, que deu 4. A média de matemática corresponde da média de química. Querido, quando ele usa assim, corresponde ou relaciona, então, matemática em relação, quando fala corresponde, quer dizer em relação a química. Então, sempre que em relação a alguém, então química é 100%. Então, você vai colocar aqui química é 4, que é 100%. A matemática foi 5, ok? E 5, então, é X. Não precisa ser muito sabido para falar que vai dar 125%. Vamos fazer a multiplicação em cruz, ó, 4x é igual a 500 dividido por 4. E 500 dividido por 4 dá 125%, alternativa B. Fechou? Tranquilo assim, meu querido, sem sombra de dúvida, uma questão bacana. Alternativa B, resposta do problema. Foi tranquilo? O consumo médio de um determinado produto ao longo do primeiro semestre de 2019 foi 36 unidades. Já a quantidade consumida mês a mês desse produto em alguns dos demais meses pode ser verificada na tabela a seguir. Julho 40, agosto 38 e assim por diante. Ele faz uma pergunta. Aqui, queridos, ó, esse 18 na verdade, ó, é 17, na verdade aqui não tem, é o próprio 17, então não tinha esse 18, é a pergunta que vem agora, né, ó. Ok, ó. Considerando que no segundo semestre o consumo médio do semestre anterior foi mantido, a quantidade de unidades consumidas em dezembro de 2019. Considerando no segundo semestre, bom, vamos lá. No primeiro semestre,
ele foi que, olha lá, consumo médio no primeiro semestre foi de 36 unidades. Já a quantidade consumida mês a mês, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele fala assim, ó, já a quantidade consumida mês a mês em alguns dos demais meses pode ser verificada na tabela a seguir. Considerando no segundo semestre o consumo médio do semestre anterior e foi mantido a quantidade consumida em dezembro. Muito tranquilo isso aqui, querido. Se é um semestre, eu posso falar aqui, se a média do semestre, 6 meses, foi 36, a soma desses 6 meses vai ser 36 vezes 6. 180 vai dar 216. Se eu somar até novembro que eu conheço, vamos lá, ó. 0, 8, 10, 15, 19, vai 1. 5, 8, 11, com 3, 14, com 3, 17. Fechou? Então, meu querido, se deu 179, ó, e eu não tenho dezembro, então de dezembro vai ser 216, tira 179, que dá 37. Então, dezembro vai ser 37, alternativa bola. Beleza, meu querido? Então, vamos arrumar aqui, ó, onde é 19, na verdade, será 18. Fechou? Pessoal, agora vamos mais um probleminha bem interessante que vai falar sobre lenços e tudo mais. Sem mais delongas, vamos lá. Ó, João foi ao supermercado comprar lenços umedecidos. Como não só o valor, mas também a quantidade de lenços por embalagem e o tamanho dos lenços variavam entre as marcas disponíveis. Ele fez a tabela. Considerando que João optou pela marca com menor valor por metro quadrado, a marca escolhida foi, bom, queridos, se é o menor valor por metros quadrados, vem para mim aqui e vamos ser felizes. A marca A foram 320 vezes 15, dá 300 centímetros quadrados, ó, 300 centímetros quadrados, ok? A marca B é 200. A marca C, 150. A marca D, 300. E a marca E, 200. Fechou? Para eu fazer o comparativo, queridos, e ele me relacionou com o menor metro quadrado, não por quantidade, sim pelo metro quadrado. Fechou? Eu vou deixar assim, todos eles dessa maneira, e vamos relacionar. Eu vou deixar eles todos iguais. Para ficar todos iguais, o que eu faço aqui? Ó? Eu tenho 3, tenho 2, tenho 150. Bom, então, queridos, eu vou multiplicar esse aqui por 2, e aqui eu vou relacionar, vai ficar 600 centímetros quadrados. Então, vezes 2 para quê? Porque eu quero deixar todos iguais para fazer o comparativo. Ó. 600 centímetros quadrados. Só que a hora que eu multiplicar por 2, eu também tenho que multiplicar por 2 o valor aqui. Então, eu vou dizer que o A, ele vai custar R$ 12,60 por 600 centímetros quadrados. Ok? Como ele só quer saber qual deles vai ser o mais barato, então eu posso converter isso em metro, mas não precisa, eu posso deixar parado aqui, ó. Agora aqui está 200, para chegar a 600 eu vou multiplicar por 3, ó, para virar 600. Então eu vou pegar 770 vezes 3. Se eu multiplicar por 3, vai ficar 21 mais 2,10, R$ 23,10 pelos próprios 600 centímetros quadrados. Aí eu vou para o C. O C está 150. Quando eu multiplicar por 4 dá 600, então vai ficar R$ 24,00 por 600 centímetros quadrados. Onde está 300, eu vou multiplicar por 2. Então, quando eu multiplicar por 2, vai dar 23,40. 23,40 também por 600 centímetros quadrados. E aí, o último que está 200, eu também vou multiplicar por 3, que vai ser o E. 3,90 vezes 3, se fosse 4 dava 12, vai dar 11,70. Deixei
também como 600 centímetros quadrados. Só que ele quer ser o menor valor por metros quadrados. Quer dizer, se eu dividir tudo aqui, vai se relacionar. Ok, queridos? Então, aqui está um preço. Aí, considerando que João optou pela marca com menor valor por metro quadrado, a marca que ele comprou. Olha só, se eu trabalho da maneira que está aqui, olha só que a quantidade relaciona, ok? Ó. Então, aqui eu deixei tudo em 600, só que aqui, ó, como aqui só tem 50 lenços no ar, se eu dobrar para ficar igual B, C e D, ó, B, C e D que tem 100, se eu dobrar, aqui vai dar mais que R$25, ó, vai dar 25,20. É maior que B, ok? Ó, então, ele é maior que B, o preço dele acaba se tornando mais caro. Então, o A não pode ser. Fechou, queridos? Não pode ser. O D dá 23,40. Como é a mesma quantidade, entre B e D, o D está eliminado. Entre B e C, que é a mesma quantidade, C está eliminado. O E é só 50. Se eu dobrar para ficar com 100, também vai dar 23,40, está eliminado, então o mais barato será B, alternativa do problema. Simples assim, fazer um comparativo e analisar o que está acontecendo. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Questão de número 19. Um funcionário do setor de reprografia de uma escola precisa remeter 3.600 cópias de um panfleto para diferentes setores conforme a tabela. Biblioteca 1.320, diretoria 720, secretaria 1.560. Considerando que esse funcionário deseja separar as cópias no menor número possível de blocos com a mesma quantidade de cópias, então esse problema ele está aqui, meus queridos, mas ele é um problema quando ele fala quantidades diferentes. Quantidades diferentes. Ó, quantidades diferentes. Menor possível ou maior possível com algo comum, com a mesma quantidade de cópias, eu vou fazer quem? O MDC. O MDC de quem? De 1.320, 720 e de 1.560. Fechou? Então, olha só, 3 com 5 dá 6, então dá por 2 e dá por 3, porque é par. 2 com 7 dá 9, dá por 2 e dá por 3. 6 com 6, então aqui tudo dá por 60 direto. Então, se eu fizer por 60 direto, aqui vai dar o seguinte, ó. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar mais 2, vai dar 22. Aqui vai dar 1, vai dar 12. Vai dar 12. E aqui vai dar 26. Dá por 2 de novo. Dá 11, 6 e 13. Bom, 60 vezes 2, 120. O número total de blocos. O número total de blocos. A última linha do lado esquerdo representa a quantidade. 11 com 6 dá 17, com 3, com 13, 30. Alternativa bola. Foi um problema que estava aí, mas na verdade é um problema de MDC, que nós já fizemos nos primeiros dias de aula. Foi tranquilo, meus queridos? Questão de número 20. A razão entre as expectativas de vida, entre a expectativa de vida em 1940 e a expectativa de vida em 2017 é um valor que está entre. Bom, queridos, vamos pensar que é um problema de expectativa. É um gráfico, que eu vou colocar ele um pouquinho maior aqui. 1940 foi 45 anos. Em 1940 foram 45 anos. E em 2017, a expectativa de vida 70, um pouquinho mais que 75 anos. Ok, queridos? Vou colocar aqui 75, mas pelo gráfico dá um pouquinho mais que 75 anos. A razão entre a expectativa de vida e a expectativa de 1940 a 2017
é um valor que está entre... Então, na verdade, ele quer saber se você tem noção do que está acontecendo aqui, ó. Então, você vai fazer uma razão entre 1940 e 2017, você tem que respeitar a ordem que foi dada, ele quer 40 e 2017, 40 é 45 e 2017 75, é um pouquinho mais, mas eu vou deixar assim. Então dá para você simplificar aqui, dá para ficar 5 vezes 9, 45 e 5 vezes 15, também ficou 9 sobre 15, ainda dá para você melhorar mais isso aqui, ainda fazer o desdobramento, dá o 3 vezes 3 e dá o 3 vezes 5. Então, daria a razão 3 sobre 5, razão 3 sobre 5, e 3 sobre 5 é o mesmo que 0,6. Só que você sabe que é um pouquinho mais que 75, então tem que ser um pouquinho maior que 0,6. Pouquinho maior que 0,6 está entre 0,56 e 0,67. Alternativa B, resposta do problema. Queridos, última questão. A tabela a seguir apresenta os salários mensais dos 16 funcionários de um departamento. Serão contratados para esse departamento 4 novos funcionários com salários iguais, pois irão executar a mesma função. Para que a média salarial dos 20 funcionários não ultrapasse 4.500, o maior salário possível para cada um desses novos contratados não poderá ultrapassar. Bom, meus queridos, entenda bem o que está acontecendo. A tabela a seguir apresenta os salários mensais dos 16 funcionários. Serão contratados para esse departamento 4 novos funcionários. E a média desses 20 não pode ser superior a 4,5. Se eu tenho média, eu gero soma 4.500 vezes 20, que dá 90 mil. Como eu tenho aqui quantidade e valor, sempre que é média, primeiro eu tenho que multiplicar. 2.500 vezes 6 dá 15 mil, fechou? 15 mil. 4 mil vezes 5, 20 mil. 4 mil vezes 5, 20 mil. E 1 vezes 8 mil dá o próprio 8 mil. Somando tudo isso aqui, dá 20, 40, 55. 55 com 8, 63 mil. Queridos, só que com esses mais 4 novos funcionários vai para 90. Então eu vou pegar 90 e subtrair 63. Ok? Então vou dar uma diferença de 27 mil. 27 mil vai ser a diferença para a contratação desses 4 novos funcionários. Ou seja, se eu pegar 27 e dividir por 4, o que acontece aqui? Acontece, queridos, que o salário deles, olha só, 6 vezes 4, 24 para 27, 3, abaixo 0. 7 vezes 4, 28 para 32. 5 vezes 4, 20. O salário deles não pode ser superior a 6.750, que está na alternativa bola. Ok? Queridos, é isso que eu queria mostrar para vocês, é exatamente isso, esses problemas de análise de gráficos e tabela, para você se preocupar, ver que não é difícil, treine bastante, qualquer dúvida, coloque que eu vou te tirar, vou sanar a sua dúvida, tá bom? Tamo juntos sempre para o que der e vier. As próximas aulas serão de geometria, então não perca a aula de geometria, vai ser aulas muito importantes, muitos exercícios. Fique com Deus, até a próxima, valeu!